Nós descobrimos que muitas derivadas, funções, podem ser derivadas utilizando regras no lugar de utilizar limites. Isso porque, ao calcular limites de certos tipos de função, percebemos que havia um comportamento padrão que nos levaram a essas regras. E para relembrarmos, nós iremos iniciar uma tabela de regras de derivação, onde relembraremos as regras vistas na aula anterior. Então, para começo de conversa, a derivada de uma constante, a gente viu que é zero, ou seja, vai derivar a constante, derivou 13, por exemplo, 13, derivada é zero, então derivada de constante é zero. Próximo, a derivada de uma variável, a gente viu que é igual a 1. Derivada da variável é 1. Aqui não tem exemplo porque é isso e pronto. Próximo, esse aqui a gente não colocou na aula anterior, mas a gente pode acrescentar porque no fundo é uma junção de duas regras. Se você for derivar constante vezes variável, a derivada é a própria constante. Derivou constante vezes variável, própria constante. Por exemplo, eu quero derivar 5x, constante 5 vezes variável x. Então, a derivada é a própria constante. Isso aqui tem uma justificativa simples, com base naquela regra do produto por uma constante, que é o seguinte: repete a constante e deriva a função. Se a gente não lembrar bem, produto por uma constante, como é que eu faço para a derivada do produto de uma função por uma constante? Tá aqui até eu coloquei um exemplo, a constante é 5, a função x ao cubo. Para quem não lembra, você repete a função, repete a constante e deriva a função. Aqui a constante era 5, foi repetido, e a função era a potência, foi derivado. Então nesse caso aqui, a gente faz o quê? Repete a constante k e deriva a função. Só que, guys, a derivada disso aqui é a derivada da variável, que é 1, que a gente não coloca 1. Então, no fundo fica essa regra. A partir de agora, a gente pode convencionar como uma nova regra de derivação. Derivou constante, variável, variável direto. Ok? Inclusive apareceu no nosso último exemplo aqui, que era 5x, e a derivada ficou só 5. Próxima regra de derivação que a gente viu é da potência de variável. Importante enfatizar que tem que ser potência da variável, ou seja, é a variável que tem que estar sozinha na base. Potência da variável, você passa a variável para frente e diminui um do expoente. Essa foi a regra que a gente viu. Por exemplo, quanto é x elevado a 20, quer dizer, quando a derivada do x elevado a 20 passa o 20 para frente, que é o expoente, e diminui 1, que fica 19. Pronto, já foi. E qual outra regra que a gente viu na aula anterior? De funções específicas foram essas. Depois dessas, a gente viu a regra da soma. A regra da soma. O que a regra da soma diz? Que se você tiver soma de duas funções e você quer derivar, eu vou colocar a linha para derivar aqui, eu posso fazer o seguinte: eu derivo a primeira parcela, nesse caso aqui a derivada da f, que é a f', mas derivo em seguida a segunda parcela, que nesse caso vai ser g'. Então a regra da soma diz que se eu tiver somas, eu derivo cada parcela, posso derivar cada parcela uma vez. Se for menos também, dá na mesma regra e ficaria menos aqui. E a gente viu a derivada da constante vezes função. Como é que eu derivo constante vezes função? Repete a constante e deriva a função. Essas foram as regras que nós vimos na aula anterior. Não me recordo se a gente viu alguma outra regra, mas eu vou já dar uma olhada para nós. A gente vai já dar uma olhada. Só ajeitar aqui, faltou a linha que eu apaguei. Acredito que foi aí que nós paramos nas nossas regras.
E a cada aula a gente vai aumentando essa nossa tabelinha aqui, ok? Então, é isso. Para os próximos vídeos, nós iremos focar em outras regras, mas antes tem algo específico para falar dessa potência, tem algo aí que está por trás. Ok? Thanks.